Oi, pessoal! Agora nossa aula de ciências, né? Hoje, terça-feira, dia 23 de junho, nós vamos também fazer a revisão da unidade 4 através do mapa mental e vamos fazer dois exercícios do livro da página 97, tá bom? Então, vamos lá. Ó, tem bastante conteúdo de ciências, então vocês vão prestar bastante atenção da explicação, vão estudar em casa. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me mandar uma mensagem, tá bom? Então, ó, misturas em nosso cotidiano é o título da unidade 4 de ciências e esse é o mapa mental, parte 1. Então, nós falamos sobre misturas. O que é uma mistura, pessoal? É a combinação de dois ou mais materiais. Exemplo, o ar que nós respiramos, ele é formado basicamente, né, tem outros compostos, mas é por oxigênio mais nitrogênio. Então, são duas substâncias, dois materiais, tá? O solo, ele é formado pela mistura de rochas mais areia. O soro fisiológico caseiro, esse que a gente toma quando às vezes está assim, com vômito e diarreia, né? É uma mistura de 3 materiais, água, açúcar mais sal. Então, também trata-se de uma mistura. Uma salada de frutas também é uma mistura, né? Mistura de várias frutas. Então, mais de 2 materiais, tá? E aí, nós temos uma classificação das misturas. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Elas são homogêneas quando elas apresentam uma única fase. O que significa isso, uma única fase? Pessoal, que ela possui o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Exemplo, o soro caseiro e a água mineral. A água mineral também é uma mistura, né? Ela tem água e vários eletrólitos, vários sais minerais. Então, quando a gente olha um copo de água mineral, a gente não vê diferença no aspecto. O aspecto é uniforme em toda a extensão. A gente vê uma única fase, um único jeito, tá? E as misturas heterogêneas, elas possuem mais de uma fase. O que significa possuir mais de uma fase? Ela possui aparências diferentes em sua extensão. Olha só aqui esse copo, que é uma mistura de água e óleo. Quando nós olhamos esse copo, ele é uniforme em toda a sua extensão? Ou ele apresenta diferenças? Olha só como está o óleo, como está a água. Está tudo dentro do copo, mas estão separados, possuem aspectos diferentes, né? Então, aqui água mais óleo, é uma mistura heterogênea. Quando nós olhamos uma salada de fruta, olha aqui, pessoal, essa imagem. Quando a gente olha, a gente percebe cores diferentes, formatos diferentes, né? Porque é uma mistura heterogênea, tá bom? A gente consegue ver várias fases, né? Cada uma de um jeito. E o sangue, pessoal? O sangue também é um exemplo de mistura heterogênea. Quando a gente olha assim, parece até ser homogêneo, porque ele é todo vermelhinho, né? Mas quando nós olhamos com a ajuda do microscópio, a gente consegue perceber as células, né? Assim como o leite, né? O leite também, quando nós olhamos, ele parece ser homogêneo, mas quando nós olhamos com o microscópio, que aumenta a nossa visão, a gente consegue ver as partículas de gordura separada, tá? Nós falamos também sobre solução. O que é uma solução, pessoal? É toda mistura homogênea. Esse é fácil, né? E aí, para compor essa solução, né? A solução ela é composta por solvente e por soluto. O que é um solvente? É o material capaz de dissolver. Por exemplo, quando nós estamos fazendo o soro caseiro, a água é a que dissolve o açúcar e o sal. Então,
A água é o solvente. E o que é o soluto? É o material que vai ser dissolvido. Exemplo, sal e açúcar no soro caseiro. Olha aqui essa imagem. Está misturando sal mais água e nós vamos ter uma solução. Então, o sal é o soluto, que é o que será dissolvido. A água é chamada de solvente, que é a que vai dissolver. E aí, nós teremos como resultado uma mistura homogênea chamada de solução, tá bom? E aí, essa solução, a solução, ela pode estar presente em todos os estados físicos. Pode ser uma solução líquida, uma solução gasosa, uma solução sólida. Como assim, professora? Por exemplo, a água mineral é um exemplo de solução líquida, não é verdade? Ela não é líquida? Os gases no cilindro de mergulho, né, é que o mergulhador está usando. Esses gases não tem só oxigênio, tem uma mistura homogênea de gases, então é uma solução gasosa. E aqui, ó, ligas metálicas é um exemplo de solução sólida, porque é uma mistura homogênea. Quais são os exemplos dessas ligas metálicas? O latão e o ouro de joias, né? Pessoal, o ouro de joias não é ouro puro, né? Ele precisa de uma pequena porcentagem de mistura para dar dureza para o ouro, porque senão ele não seria assim resistente, né? Tão resistente, ó. Por exemplo, a minha aliança. Ela não seria assim, ela amassaria muito fácil, tá? Então, o ouro das joias precisam de uma mistura para poder ter essa resistência maior. Então, por exemplo, uma joia de ouro é um exemplo de solução sólida, tá bom? Então, agora, pessoal, nós vamos ver o mapa mental que fala sobre a separação de misturas. Nós vimos no mapa mental anterior, né, e na unidade 4, que a mistura é a junção de dois ou mais componentes. Então, se eu quero fazer a separação, o meu objetivo é obter apenas um componente da mistura, né? E para eu fazer essa separação, para eu conseguir obter esse componente, eu preciso conhecer as características de cada um, para ver, né? Para me ajudar a escolher o melhor método para separar essas misturas. E nós estudamos alguns, que foi a catação, a separação magnética, a filtração, a peneiração, decantação e a evaporação. Então, para a gente selecionar qual método nós vamos usar para separar as misturas, é importante conhecer qual tipo de mistura que está sendo formada e também as características dos componentes. Por exemplo, pessoal, a catação, ela é uma separação de misturas heterogêneas de materiais sólidos. Então, se eu tiver uma mistura heterogênea de líquidos, eu não vou conseguir separar um dos componentes através da catação. Eu vou ter que escolher outro método, tá? Então, vejam só, a catação, a gente sabe, né, que ela é usada para separação de misturas heterogêneas sólidas e ela é feita de forma manual. O que quer dizer isso, pessoal? Que nós usamos as mãos para fazer essa separação. Também podemos usar alguns utensílios como as pinças. Um exemplo, né, dessa separação no nosso dia a dia é quando nós retiramos as impurezas do feijão ou do arroz, catando mesmo, separando. Tenho certeza que vocês já viram as mães, as avós fazendo isso, né, antes de cozinhar o feijão.
A gente separa as impurezas, às vezes vem palhas, às vezes até pedras, né? Separam também alguns grãos que têm algumas imperfeições. Na agricultura, essa separação também é realizada para separar os melhores frutos, né? Os mais bonitos, os maiores. E eu coloquei essa imagem da pizza aqui, porque, pessoal, eu tenho certeza que vocês já fizeram esse método, né? Já praticaram esse método de separação, catação na hora da alimentação de vocês. Vamos dar um exemplo. Se vocês forem jantar em algum lugar, né? Na casa de um amigo de vocês, e aí o prato servido vai ser pizza calabresa com cebola, mas você não gosta de cebola. E você tá com fome, não tem outro prato, né? O menu é esse, a pizza de calabresa com cebola. O que você faz? Você não tira a cebola e vai comer a pizza? Isso é um método de catação. Você está catando, tirando a cebola para comer, né, o restante da mistura. Tenho certeza também que muitos de vocês já devem ter separado o cheiro verde da comida, né? Então, isso vocês estão fazendo, praticando esse método de separação de misturas, catação. Outro tipo de separação é a separação magnética. E ela vai separar qual tipo de misturas? Misturas heterogêneas, sólidas. E uma característica dos componentes é que ele precisa ter atração ao ímã. Se ele não tiver, esse método não vai dar certo para eu separar um dos componentes. Um exemplo que é usado, esse tipo de separação, é quando nas oficinas de reciclagem, quando eles querem separar o metal. Então, eles usam esse método que facilmente o metal será atraído pelo ímã e ficará separado do restante do material, tá? Outro tipo de separação é a filtração. A filtração, ela é aplicada, né, para separar componentes das misturas heterogêneas, sólidos e líquidos. Se for outro tipo de mistura, pessoal, não dá certo esse tipo de separação. Por quê? Porque para esse método nós usamos um filtro. E o filtro que vai favorecer, né, essa separação, é através dele que vai acontecer. Porque a parte sólida da mistura vai ficar retido no filtro e a parte líquida vai atravessar, como no preparo de café, né? Então, quando a gente tem aqui o filtro, o pó de café fica retido no filtro e o líquido, que é o café já preparado, vai atravessar, né, o filtro. Então, exemplo, preparo de café, e também tem alguns tipos de filtração feitas em laboratório, filtração industrial, tá, pessoal? Mais um tipo de separação de misturas, nós temos a peneiração. A peneiração, ela só pode ser usada para separar componentes de mistura heterogênea entre sólidos. E os grãos precisam ter tamanhos diferentes. Por quê? Como funciona essa peneiração? Vocês já viram uma peneira? Com certeza na cozinha de vocês deve ter uma. Então, ela é uma malha de peneira, né? Ela tem uns furinhos. E aí, o que vai acontecer? Você vai colocar a mistura, agitar, e aí os grãos maiores vão ficar presos na malha de peneira, enquanto os grãos menores vão atravessar, tá? Um exemplo, pessoal, é a peneiração de areia para usar em construções, né? É muito importante essa peneiração da areia para a parede conseguir ficar lisinha, né? Vai ficar uniforme, os grãos de areia ficarão uniformes. Se a gente não fizer essa peneiração, vai ficar irregular, algumas pedras maiores, menores, tá? Outro exemplo também
é que às vezes as pessoas que vão fazer um bolo, usar uma farinha de trigo, elas costumam também peneirar a farinha para ficar mais fininha, né? Vai usar apenas a parte mais fininha da farinha de trigo, tá bom? Outro método que nós temos é a decantação. A decantação é usada para separação de misturas sólidos e líquidos. Como que funciona a decantação, pessoal? O sólido dessa mistura vai se depositar no fundo. Olha aqui esse exemplo, olha essa imagem. Nós temos aqui uma água suja, né, com barro, areia. E aí, quando nós deixamos ela em repouso, tá vendo? A sujeira, né, a parte sólida, que seria a terra e a areia, vai se depositando no fundo. Depois de um tempo, vai ficar desse jeito. O sólido vai ficar todo no fundo e a água, que é a parte líquida dessa mistura, vai ficar na parte superior. E é possível fazer a separação desse jeito, tá? Onde que é usado esse tipo de separação, que é a decantação? Onde que é usado esse método? No tratamento de água. É uma das primeiras etapas do tratamento de água, porque eles pegam aquela água suja e fazem a decantação. Existem produtos químicos que ajudam a acelerar esse processo, né? Isso também é feito, quem tem piscina também é feito para tratar a água da piscina, tá? E aí, essa decantação, pessoal, além dessas misturas sólidos e líquidos, também é possível fazer a separação usando esse método de decantação para mistura heterogênea líquida. Para isso, é necessário um funil de decantação. Isso aqui é muito usado nas indústrias, né? Vocês vão estudar mais a fundo isso aqui no Fundamental 2 em Química. Então, vejam só, essa imagem aqui é de um funil de decantação. Olha, eu vou explicar para vocês como ele funciona. Aqui a gente está vendo, né, duas fases, ou seja, dois aspectos diferentes da mistura em toda a sua extensão. Então, tem uma parte que está amarela e outra parte que está azul. Elas já estão, assim, separadas, né? Mas eu quero separá-las desse frasco. Então, esse funil de decantação possui aqui essa parte branquinha, é uma torneira. Então, a separação é feita da seguinte forma: a pessoa abre a torneira e recolhe esse material, né? Essa fase azul da mistura, nesse caso aqui. Então, a torneirinha ela tem que ser aberta bem pouquinho e vai descendo, porque se abrir tudo rápido, né? Vai descer tudo, vai continuar misturado. Então, ela abre de forma assim bem delicada, bem devagar e vai escoando essa parte, essa fase diferenciada aqui, a fase que está no fundo, tá? E o último tipo de método de separação de misturas, né? Nós temos a evaporação. A evaporação ela pode ser usada para separar misturas homogêneas onde existe um sólido dissolvido no líquido. E aí, ela terá um componente que vai evaporar mais fácil. Qual que é um exemplo de aplicação desse método de separação? É na obtenção de sal de cozinha, né? Nas salinas. É a água do mar, né? A água vai evaporar, então um dos componentes tem uma facilidade de evaporação, é sua característica, e o sólido que estava dissolvido ficará, né? Ele não vai evaporar. Então, acontecerá a separação. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer os exercícios 1 e 2 da página 97. Façam os exercícios e voltem para a gente corrigir, tá bom? Número 1.
Identifique quantas fases as bebidas a seguir apresentam e justifique sua resposta. Então, vejam, ó, o leite macchiato, nós temos quantas fases, quantos aspectos diferentes quando nós olhamos essa xícara aqui, ó. Temos né, essa parte branca, 2, essa parte marrom, 3, essa outra parte branca. Ah, professora, tem outra branca embaixo. Sim, mas ó, né, são aspectos diferentes quando nós olhamos. Elas não estão juntas, elas estão separadas. E temos ainda aqui essa canela em pó, o chocolatado, né? Aqui em cima. Então, nós temos quantas fases? 1, 2, 3, 4. 4 fases diferentes. Então, ela é uma mistura heterogênea, né? E aqui, quantas fases, pessoal? Quando nós olhamos essa xícara de chá, a gente vê ele todo amarelinho, né? Não tem nenhuma diferença, ele é uniforme em toda a sua extensão. Então, o leite macchiato tem 4 fases. Podem ser percebidas pela presença de 4 porções com características distintas. Então, vejam a canela, a espuma de leite, o café expresso e o leite. Já o chá apresenta um aspecto uniforme em toda a sua extensão, por isso possui apenas uma fase, tá? O sangue humano, quando observado a olho nu, parece ter aspecto homogêneo. No entanto, quando analisado por meio de um microscópio, é possível verificar que ele apresenta a aparência a seguir. Então, pessoal, o microscópio é um aparelho que aumenta as coisas, né? Quando a gente olha usando o microscópio, tudo fica muito grande, então a gente consegue enxergar coisas que a olho nu a gente não enxerga, né? Nossa visão não consegue. Então, quando a gente olha o sangue pelo microscópio, olha só a aparência que ele apresenta. Ele está aparecendo homogêneo? Ele tem uma fase só, um aspecto em toda a sua extensão? Não, ele tem mais de um aspecto, né? Então, ele tem mais de uma fase, por isso é considerado uma mistura heterogênea. Então, vamos lá a resposta. O sangue humano é uma mistura heterogênea, pois quando observado ao microscópio é possível perceber que ele é composto por mais de uma fase, tá bom? Aqui, pessoal, ó, não esqueça, né? Não é só colocar a mistura heterogênea, você precisa de justificar, tá bom? Bom, pessoal, como tarefa, vocês vão copiar, estudar e ilustrar os mapas mentais. Não se esqueçam de fazer com muito capricho. Quero ver mapas mentais lindos, tá bom? Como vocês sabem fazer. Bons estudos para vocês, não deixem de estudar todos os dias. Um beijo carinhoso e até a próxima!